Hoje, analisamos algumas das menores cidades dos Estados Unidos com as mais altas taxas de criminalidade e como se tornaram assim. Ao pensar em crime, muitos imaginam cidades superlotadas com becos escuros e perigosos, habitados por assaltantes armados, indivíduos mal intencionados. Mas pode surpreender-se ao saber que também existem pequenas cidades perigosas. É fácil supor que pequenas cidades, onde todos conhecem seu nome, sejam seguras e tranquilas. Contudo, o crime não se restringe à cidade e, infelizmente, o conhecimento mútuo não impede as pessoas de se ferirem. Para os propósitos deste vídeo, estamos definindo uma pequena cidade como uma cidade com uma população de menos de 50 mil pessoas. Também estaremos usando a definição do Departamento Federal de Investigação de Crime Violento, que inclui homicídio e homicídio culposo não negligente, estupro, roubo e agressão agravada, além da definição deles de crime contra a propriedade. Esta definição se aplica a roubo, furto, roubo de veículo motorizado e incêndio criminoso. Então, é a isso que nos referimos quando usamos esses termos. Temos mais de 30 cidades em nossa lista, começando em uma cidade nascida do Velho Oeste. A cidade mineradora de Globe, Arizona, fundada em 1876, encontra-se entre as montanhas. Em relação à paisagem, pinta um belo quadro. Mas a taxa de crimes violentos é de 18,3 por mil pessoas, com uma população de apenas 7.242. Isso não é algo para se desprezar. Em maio de 2023, um tiroteio ocorreu entre os United States Marshals e um suspeito de roubo armado em Globe, no qual o suspeito atirou nos oficiais antes de se barricar dentro de uma casa. Ele teria cometido este roubo armado perto de mesa em março, matando uma pessoa dentro de um estabelecimento comercial. Globe também tem uma taxa de crime contra o patrimônio de cerca de 71,7 por mil pessoas, muito superior à média nacional de 19,3. Mas isso não é nada comparado à nossa próxima cidade. Darlington, uma cidade com uma população de 6.092, inclui muitos aspectos encantadores que as pessoas tendem a associar a pequenas cidades. Há edifícios históricos e festivais locais, como o Festival do Batata Doce, para apreciar. Porém, a taxa de crimes contra o patrimônio é de 85,8 por mil pessoas, indicando que seus bens podem não estar tão protegidos lá quanto pensa. Osceola, cidade de 6.779 habitantes, chama a atenção pelo seu festival anual de música Heritage, festa do blues e dos músicos locais. Infelizmente, sua alta taxa de criminalidade violenta, 25,9, e patrimonial, 47,5, pode diminuir o entusiasmo das festas musicais. Marksville, Louisiana, está localizada perto da fronteira entre Louisiana e Mississippi. No Parque Estadual e Museu Pré-Histórico de Marksville, é possível ver aldeias indígenas americanas com mais de um século. Existem outras atrações na cidade, incluindo a área de gestão da vida selvagem do estado de Spring Bayou. Apesar de ter apenas 4.946 habitantes, pode não ser o lugar ideal para morar. Com uma taxa de criminalidade violenta de 22,2 e patrimonial de 62. Seria mais seguro em uma cidade maior? Dependendo da cidade, não recomendamos fugir para outra buscando segurança. Pine Bluff, Arkansas, tem uma população de 39.670 e uma taxa de crime violento de 20,6 por mil pessoas. Em agosto de 2023, o 18º homicídio do ano em Pine Bluff ocorreu logo após a 1 da manhã de uma segunda-feira. Enquanto os policiais respondiam a uma chamada sobre o som de tiros, outra pessoa ligou para relatar que havia sido baleada. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem ferido, prontamente levado a um hospital local. Uma segunda vítima foi encontrada no estacionamento. Um homem baleado e encontrado irresponsivo atrás de um prédio de apartamentos próximo foi declarado morto no local. Com uma população de 21.495, Gallup tem uma taxa de crimes violentos de 17,35 por mil pessoas e uma taxa de crimes contra o patrimônio de 44,29. Em um período de um ano, houve quase 350 crimes violentos em Selma, Alabama. A cidade tem uma população de cerca de 19.300 e aproximadamente 18 crimes violentos por mil pessoas. De acordo com o Federal Bureau of Investigation, Robstown, Texas, experimentou 202 crimes violentos durante um período de um ano, apesar de ter uma população de apenas cerca de 11.500. Existem aproximadamente 17,4 crimes violentos por mil pessoas em Robstown. Emeryville, Califórnia, é uma pequena cidade da área da Bahia com uma população de 12.870 e uma taxa de crimes violentos de 13,4. Não muito ruim, considerando tudo. No entanto,
Com 211,9, a taxa de criminalidade está entre as mais altas do país. Em Emeryville, a probabilidade de ser vítima de um crime contra o patrimônio é de cerca de 1 em 5. Se estiver visitando, cuide bem de seus pertences valiosos. Porém, em algumas cidades, o ativismo pode resultar em tragédia, como veremos a seguir. Benton Harbor, com quase 10 mil residentes e 179 crimes violentos em um ano, tem uma taxa de criminalidade de 17,9 por mil pessoas. Um exemplo recente de violência em Benton ocorreu em junho de 2023, após a Marcha Anual pela Paz, onde estudantes da escola secundária Benton Harbor protestaram contra a violência armada. Um jovem de 18 anos foi morto em um tiroteio, e seu corpo foi encontrado em um beco. Um evento trágico e um lembrete cruel da crise de violência armada na América. Com 10.800 habitantes, Muskegon Heights tem uma taxa de violência de 18,3 por mil residentes. Hispaniola, Novo México, com cerca de 10 mil habitantes, registrou 268 crimes violentos em um ano, resultando em uma taxa de criminalidade de aproximadamente 26,8 por mil pessoas. Hispaniola possui uma taxa de criminalidade 150% acima da média estadual. Em janeiro de 2023, João Ramon Vigil, prefeito de Hispaniola, demonstrou preocupação com o crescimento da criminalidade, citando maior tráfico de drogas, roubo de conversores catalíticos e outros delitos patrimoniais. Ele enviou uma carta ao gabinete do governador. O gabinete do governador respondeu, dizendo que Cidade do Lago tem uma população de cerca de 12.497 e uma taxa de criminalidade violenta de 15,92 por mil residentes. A taxa de crimes contra a propriedade em College Park, perto de Atlanta, é de 51,85. A cidade tem uma taxa de criminalidade violenta de 18,9 e 14.700 habitantes. Não há muito que separe Hartsville de outras pequenas cidades da Carolina do Sul, além de uma taxa de criminalidade contra a propriedade de 88,8 por mil pessoas. Porém, nossa próxima cidade se destacou das demais, mas não positivamente como esperado. Opa-locka possui 16.800 habitantes e uma taxa de criminalidade violenta de 22,2. Em fevereiro de 2023, à noite, às 3 horas, a cidade apresenta essa taxa de criminalidade. Um jovem de 19 anos acidentalmente disparou uma arma enquanto brincava, matando sua irmã de 14 anos. Após disparar, correu aos vizinhos por ajuda. Um vizinho que era policial fora de serviço escoltou o jovem de volta para casa. A menina já estava morta quando os primeiros socorristas chegaram à casa. Foi preso e acusado de homicídio de segundo grau. Nesse trágico caso, a policial fora de serviço fez seu trabalho e ajudou o máximo possível. No entanto, nem sempre foi esse o caso em Opa-locka. Em 2011, o Miami News Times relatou um caso significativo de corrupção policial na cidade perpetuamente problemática. Memorandos da cidade, obtidos pela publicação e validados pelo gerente da cidade, indicam que oficiais de Opa-locka tiveram relações sexuais com infratores sob sua custódia. Não prosseguiram com a acusação, roubaram bens da delegacia, mandaram oficiais de menor patente liberar suspeitos e descartar relatórios, violando a lei estadual. A seção de comentários do relatório incluía a frase: "O departamento é construído sobre a decepção. A corrupção continuou além de 2011 até pelo menos 2020, quando se pediu uma total reforma do departamento." Gilson tem apenas 6.600 residentes e uma taxa de criminalidade violenta de 19,1, a segunda cidade do lago nesta lista. Cidade com 6.800 moradores. A taxa de criminalidade violenta é cerca de 18,8 por mil pessoas. Lumberton tem uma população de cerca de 21.700 e com 393 crimes violentos relatados em um único ano, tem uma taxa de criminalidade violenta de 18,1 por mil pessoas. Em maio de 2023, Lumberton registrou incríveis 3 assassinatos em 24 horas, aparentemente não conexos. O xerife do condado descreveu todos como totalmente desnecessários, cruéis ou ilegais. O primeiro assassinato ocorreu pouco antes das 20h30 de uma sexta-feira, quando os delegados foram chamados para a cena de um tiroteio. Encontraram um homem morto lá com um criminoso condenado suspeito de assassinato em primeiro grau. O segundo homicídio ocorreu próximo das 22h40, após o xerife ser notificado de outro tiroteio. Chegaram ao local e acharam um homem morto, sem indícios de um suspeito.
O terceiro homicídio aconteceu sábado pela manhã, após as 11h33. O primeiro foi pouco antes das 22h40, quando o escritório do xerife recebeu outra chamada sobre um homem encontrado morto. Os oficiais determinaram que a causa da morte foi agressão ao chegarem. Um homem de 49 anos foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau e destruição de provas. O xerife usou o Facebook para expressar seus sentimentos após as angustiantes 24 horas de incidentes. O problema está com algumas das pessoas no condado. Existem vários fatores subjacentes como o uso e abuso de drogas, abuso de álcool, problemas de saúde mental e simplesmente serem diabólicos e mais. Ele continuou. Meus detetives e todo o meu escritório precisam de oração. Meus investigadores de homicídios e de cena de crime estão exaustos. Eles estão trabalhando quase 48 horas seguidas, incluindo a semana inteira e o fim de semana. Eles também têm famílias e não podem estar com elas. Esse surto de violência é certamente chocante. Mas os residentes desta cidade, a mais perigosa do Alabama, infelizmente já estão muito acostumados com isso. Anniston se situa a aproximadamente 60 milhas a leste de Birmingham, ao pé das Montanhas Apalaches. Fundada em 1872, a cidade é famosa pela produção de itens metálicos e têxteis. Infelizmente, também é conhecida por uma alta taxa de crimes violentos, 33,3 por mil pessoas. Em 2019, a 24/7 Wall Street apelidou Anniston de cidade mais perigosa do Alabama. Isso está ligado à pobreza urbana, com 20% dos moradores abaixo da linha da pobreza. Muitas vezes, presume-se que áreas de férias movimentadas são seguras, mas isso não é verdade para a próxima cidade na lista. Ocean City, Maryland, é um destino turístico famoso, atraindo pessoas de Maryland e estados próximos no verão para curtir seus calçadões, parques de diversões e praias. Comparando com outras cidades da lista, a taxa de crimes violentos em Ocean City, Maryland, é baixa, apenas 13,2. No entanto, a taxa de crimes contra o patrimônio é alta, 104,3. Em novembro de 2021, um idoso teve seu carro roubado no centro de Maryland. Um homem de 73 anos foi assaltado por 3 homens, um deles armado. Ele foi atingido na cabeça com a arma e teve seu carro roubado. Um menino de 15 anos dirigia e outros de 17, 14 e 12 anos estavam envolvidos. É perturbador ver jovens envolvidos em crimes violentos. No entanto, deve-se notar que o Departamento de Polícia de Ocean City atraiu críticas pelo uso de força desproporcional contra infratores não violentos. Em 2021, o Departamento de Polícia foi acusado de uso de força excessiva. Vídeos em julho mostram um policial agredindo um homem com vaporizador, enquanto outros 3 o imobilizavam. O policial envolvido também usou um taser. Essa violência ocorreu em reação ao jovem usando vaporizador no calçadão. O incidente gerou processos judiciais e demandas por uma investigação interna. Assim, em julho de 2023, ocorreu novamente, 2 anos depois. Um homem de 34 anos foi detido por vaporizar no calçadão. Ele e várias testemunhas relataram que um dos policiais envolvidos começou a socá-lo. A polícia alegou que ele intencionalmente fumou seu vape depois de ser instruído a parar. Não contabilizaram o soco aparentemente dado na câmera. Com toda essa conversa sobre crime e violência em pequenas cidades, é importante reconhecer que nem sempre são os criminosos que perpetram a violência. Esta cidade de Illinois tem uma população de cerca de 27 mil pessoas, tornando-a uma das maiores pequenas cidades desta lista. O Federal Bureau of Investigation relatou 6 mil pessoas em um ano, com 757 crimes violentos e uma taxa de criminalidade de 28,3. Alexandria, Louisiana, uma pequena cidade de 48 mil habitantes, apresenta altos índices de violência. Por 1.000 pessoas, tem uma taxa de criminalidade de 18,4. A cidade de West Memphis tem uma população de pouco menos de 25 mil e uma taxa de criminalidade violenta de 18,5 por 1.000 pessoas. Em janeiro de 2023, a descoberta do corpo de uma mulher local dentro de um carro em chamas em uma vala na cidade, 8 anos após ela sobreviver a um brutal roubo de carro, provocou uma conversa sobre a questão do crime em West Memphis. Pouco antes deste incidente, um adolescente foi baleado várias vezes fora de um complexo de apartamentos. Ainda assim, vale mencionar que o crime em West Memphis tem diminuído ao longo dos anos. O prefeito de West Memphis, Marco McLennan, abordou o assunto do crime na área dizendo: a cidade de West Memphis viu uma redução notável na atividade criminosa. Estamos comprometidos em combater o crime, com mais iniciativas de engajamento comunitário focadas em jovens problemáticos, que são mais propensos a delinquir se não forem orientados precocemente.
Embora o governo local tenha tido sucesso no combate ao crime em West Memphis, o governo teve o efeito oposto na nossa próxima cidade. A cidade de Alexandre, com população de 14.700 e taxa de crime violento de 18,8, tem uma relação complexa com o crime. Foi criticada em 2015 por envolvimento em um ato criminoso, no que muitos críticos chamaram de criminalização da pobreza. Em setembro de 2015, o Centro de Direito da Pobreza do Sul entrou com uma ação que alegava que a cidade de Alexandre administrava uma prisão de devedores moderna, na qual os réus que não haviam pago as multas judiciais eram forçados a cumprir pena na cadeia municipal a uma taxa de $20 por dia. Apesar do processo ter sido instaurado e a política alterada, isso não altera que, anteriormente, a política contrariava uma decisão de 1983 da Suprema Corte que proibia a prisão de indivíduos por inaptidão para pagar multas. O processo enfocou 2 anos onde 200 pessoas foram presas por não pagar multas, sobretudo de infrações de trânsito. A cidade de Alexandre finalmente concordou com um acordo de $500 para cada demandante por dia que passaram na cadeia. Samuel Brook, vice-diretor jurídico do Centro de Direito da Pobreza do Sul, comentou o problema das prisões para devedores modernas dizendo: você nunca sabe para onde eles estão indo. Eles acontecem em lugares com jurisdições locais que têm pouca supervisão. É a única forma de uma prisão para devedores moderna prosperar. Isso ocorre apenas com indivíduos normalmente irresponsáveis e ignorados. Parece comum, seja discutindo taxas de crimes violentos ou violações municipais dos direitos humanos, que desgraças podem ocorrer quando ninguém. Curiosamente, a cidade originalmente chamada de Detroit teve seu nome alterado para Cidade da Flórida. Cidade da Flórida é um subúrbio de Miami com uma população de 12.735 e está adjacente a atrações como o Parque Nacional Everglades, Parque Nacional Biscayne e as Chaves da Flórida. A cidade é predominantemente composta por fazendas e postos de gasolina, com uma taxa de criminalidade violenta de 26,2 e patrimonial de 72,7. Cocoa, Flórida, tem uma taxa de criminalidade violenta de 20,7 e população de 17.800 habitantes. Possui 17.800 habitantes. Monroe mal entra nesta lista com uma população de pouco menos de 50 mil. Tem um problema notável com crime violento, com uma taxa de cerca de 30 crimes violentos por 1.000 pessoas. A cidade foi objeto de vários casos notáveis nos últimos anos, incluindo um caso de 2022, em que uma mulher supostamente esfaqueou seu pai com uma faca depois de ser inspirada a fazer isso pelo filme Brinquedo Assassino, que ela simplesmente se referiu pelo nome de seu famoso boneco assassino, Chuck. A vítima acordou com a visão de sua filha em pé sobre ele com uma faca, momento em que ela o esfaqueou no ombro. Durante o interrogatório, a acusada explicou que assistiu a Chuck, depois pegou uma faca e esfaqueou seu pai 3 vezes. Ela foi presa por agressão doméstica agravada. No mesmo ano, houve um tiroteio fatal no Hotel Oyo, que levou à prisão de 2 homens. Estes são apenas alguns dos tipos de incidentes que contribuíram para as estatísticas de crimes violentos na cidade. Mesmo que nossa próxima cidade não seja muito violenta, será difícil proteger sua propriedade se decidir morar lá. Glendale, Estados Unidos, subúrbio de Denver com 4.552 habitantes, é uma das cidades mais seguras em termos de crime violento. A taxa desses crimes é de 9,5 por 1.000 pessoas. No entanto, o crime contra o patrimônio ocorre a uma taxa de 177 por 1.000 pessoas. Não é um lugar especialmente violento para se viver. Ao visitar ou mudar-se para a cidade, invista em sistemas de segurança de alta qualidade para casa e carro, dado que Denver tem uma das maiores taxas de roubo de carros do país. Com uma população de apenas 4.200, Carvalho registrou 125 crimes violentos em um ano e tem uma taxa de criminalidade violenta de 29,6. Kotzebue, uma cidade remota do Alasca localizada a cerca de 30 milhas do Círculo Ártico, é frequentemente referida como o Portal para o Ártico. A região é famosa pela excelente gastronomia e bebida, mas também pela alta criminalidade. Tem 3.300 habitantes e uma taxa de 33,7 crimes por 1.000 pessoas. É notório que o Alasca tem altas taxas de criminalidade. Aproximadamente metade dos alascanos se sentem inseguros em suas cidades. O motivo exato para isso é objeto de especulação, embora tenha sido sugerido que a natureza rural do estado e a dificuldade de acesso à aplicação da lei ou outras formas de apoio possam ser um fator contribuinte. Kotzebue é considerado o lugar mais perigoso do Alasca, uma taxa de criminalidade em todo o estado de 1,5 por 1.000 pessoas.
Um residente de Kotzebue tem 1 em 23 chances de ser vítima de crime contra o patrimônio e 1 em 30 de ser vítima de crime violento. As probabilidades de ser vítima de um crime violento em Anchorage, a maior cidade do Alasca, são de 1 em 76. Em junho de 2023, a polícia de Kotzebue recebeu um relatório de alguém sangrando na rua. Socorristas encontraram a vítima, um homem de 33 anos, que sangrava por várias facadas. Ele foi levado ao hospital, mas sucumbiu aos seus ferimentos lá. A vítima supostamente acusou a namorada de traição. Quando uma briga eclodiu entre os dois homens, terminando em um esfaqueamento, a namorada da vítima e o outro homem foram presos sob acusações de homicídio em primeiro e segundo grau. Em novembro de 2021, um homem de Kotzebue foi sentenciado a 7 anos de prisão por cyberstalking contra 2 pessoas, visando um advogado no escritório do Procurador-Geral do Alasca, assim como o então presidente da aldeia nativa de Kotzebue. O homem, então, começou a sobrecarregar as vítimas com dezenas de telefonemas, correios de voz e e-mails para se vingar deles, bem como intimidá-los. Outra história infeliz ocorreu em 2016, onde 3 irmãos adultos mantiveram outro homem sob a mira de uma arma, para roubá-lo por dinheiro para álcool. Durante o confronto, o homem com a arma feriu mortalmente e matou a pessoa que estavam roubando. Os 3 homens então procederam para roubar a moto de neve da vítima, numa tentativa de esconder as provas. Os irmãos foram capturados e condenados à prisão por mais de 15 anos. Mais crimes podem às vezes conduzir a mistérios não resolvidos, como veremos na próxima cidade violenta. Bessemer é um polo econômico na região metropolitana de Birmingham-Hoover. Com uma população de quase 26.600 pessoas, tem uma taxa de crimes violentos de 33,8 por mil pessoas. Diversas fontes afirmam que as chances de ser vítima de um crime violento em Bessemer variam de 1 em 9 a 1 em 30. Em dezembro de 2021, Bessemer ganhou atenção nacional após Miguel Ricardo, explorador urbano famoso no TikTok, ser baleado e morto fora do Knights Inn, um motel abandonado e incendiado na cidade. Foi encontrado morto, em 30 de dezembro de 2021, ao lado das ruínas do motel, dentro de seu Hyundai Sonata amarelo neon. Embora sua carteira tenha sumido, seu celular continuava no carro. O Disque Denúncia e a família Richard oferecem recompensa de $10.000 por informações que levem ao assassino de Michael. O pai de Michael, Max, falou sobre a falta de respostas em torno do caso. Tem sido realmente difícil, mas esperado. Ocorreu em um local sem eletricidade ou câmeras. Foi fora de um caminho batido. Seu irmão comentou que Michael já havia estado no motel várias vezes antes, e a polícia de Bessemer o havia advertido sobre estar lá. Bessemer também tem sido palco de recentes tiroteios em movimento e outros crimes violentos. Sauk Village, uma cidade com 9.698 habitantes, parece uma típica cidade suburbana à primeira vista. No entanto, a cidade tem uma taxa de crimes violentos de 55 por mil pessoas. Para contextualizar, isso é 10 vezes a taxa de crimes violentos por 1.000 pessoas em Nova York. De acordo com uma análise de dados realizada pela Safewise, Sauk Village é a cidade mais violenta, com bastante crime nos Estados Unidos. Vários fatores podem contribuir para a criminalidade em uma área, sendo a pobreza o mais comum para o aumento da taxa. A pobreza pode levar ao desespero e ações atípicas, caso as pessoas não possuam recursos, abrigo e assistência à saúde mental e física necessários. A epidemia de opioides e problemas com metanfetaminas em pequenas cidades americanas também são culpados. O abuso de drogas pode amplificar a pobreza, o desespero e ações precipitadas, sem o seu melhor julgamento. Mas essas cidades específicas são exceções, e as cidades ainda são menos seguras que pequenas cidades, correto? Bom, como a maioria das coisas, ao mergulhar além da superfície, fica um pouco mais complexo. Apesar do risco médio de homicídio ser maior nas cidades, estas podem ser mais seguras em vários aspectos. Segundo estudo publicado nos Anais de Medicina de Emergência, o risco de morte por lesão, seja em crime violento ou acidente, é superior a 50% e mais de 20% maior no campo do que nas áreas urbanas. Varia também dependendo da idade. Em áreas rurais, crianças e pessoas com mais de 45 anos correm maior risco de serem mortas por armas de fogo, enquanto na cidade, pessoas entre 20 e 44 anos correm o maior risco. Outra ameaça que é maior em áreas rurais são os acidentes de carro. Acidentes de carro resultam em 61 mortes por 100.000 pessoas em áreas rurais e 58 em áreas urbanas. Não podemos ignorar que os moradores de Nova York vivem em média 2,2 anos a mais que a média nacional.
Morar em cidade permite maior acesso a serviços emergenciais como hospitais. Assim como nem todas as pequenas cidades são seguras, o mesmo vale para as cidades maiores. Em Detroit, a polícia leva em média 58 minutos para atender uma chamada de 911. Nas grandes cidades, jovens homens têm mais risco de morrer por homicídio. O fato é que cidades grandes e pequenas apresentam perigos potenciais, sem garantia de segurança inerente para seus residentes. O mundo é imprevisível, independentemente de você ser de uma pequena ou grande cidade. A melhor coisa a fazer é estar ciente do seu entorno, praticar cautela e cuidar um do outro. Manter comunidades seguras nos protege, e a todos ao redor, independentemente de onde estejamos.